Então hoje vamos começar a nossa live, Boa tarde. da nossa quarentena esotérica. E o assunto de hoje é a roda do ano. A roda do ano são as celebrações esotéricas. Roda do ano, os hemisférios norte e sul. Na hora, Carla. Tá? Então, explicar o que é essa roda do ano, essas celebrações esotéricas, o que acontece durante essa roda esse ano. é, por que existe isso. Então vamos falar um pouquinho disso hoje. É claro que o assunto é bem extenso, mas a gente fala, como sempre, uma préviazinha de cada um e dá para entender. Eu acho que é importante a gente explicar para as pessoas, né, que esses rituais da roda do ano, que a Letícia vai falar, né, são os rituais milenares, gente, da época lá de trás da história da humanidade, né? São rituais que os povos mais antigos, talvez sejam uma das práticas mais antigas que se tem em notícia, que se tem em história, né? Sobre a espiritualidade. São rituais de culto à natureza. Então, cultua o De ciclo da natureza, né? São as estações, as colheitas. Paulo, bem-vindo. Então, desde antes de existir religião na Terra, alguma coisa parecida desse gênero, os povos antigos utilizavam esses festejos ou essas celebrações, tá? Se uniam à própria natureza para Se uniam à festejar, própria né, natureza, as exatamente, estações. as estações, tá? Então, assim, essa roda do ano, tá? Ela é o ciclo do planeta, tá? O ciclo da fauna e da flora. Todo ciclo é feito pela essa roda do ano, o ciclo da natureza ou o ciclo do planeta, tá? Antes de qualquer religião, qualquer coisa, essa celebração já existia. Na verdade, as celebrações não é uma religião, Não. tá? Ela sempre existiu, desde quando o primeiro homem no mundo, o mundo é mundo, tá? Assim, há uma diferença entre religião e espiritualidade, Sim. né? Religião geralmente é uma coisa institucionalizada, né? Tem Dogmática. dogmas, tem doutrinas, e a espiritualidade não necessariamente, que é o que a Letícia está falando, né? Isso é uma coisa É natural, uma uma lei espiritualidade natural natural que da todos Terra. nós temos e tínhamos no passado e continuaremos tendo no futuro. Sim, e ainda temos, vou explicar isso, o legal é que ainda temos, tá? Ainda temos Dia dos Mortos, temos Natal, temos Páscoa, tá? Temos São João, só que isso tem uma modificaçãozinha aí que eu vou explicar, tá? Então, assim, é uma lei natural, não é uma religião, tá? A verdade foi fragmentada pela moda, ela perdeu muito valor e tradição, tá? Muita moda, muito marketing e tal. Então, esses festivais que eu vou falar aqui são os ritos da Terra, exatamente os ritos da Terra, tá? Então, gente, hemisfério norte e sul, tem as diferenças, né? Por exemplo, vamos dizer, o que é hemisfério sul? Então, o nosso globo para cima tem a linha do Equador, parte de cima é hemisfério norte, parte de baixo é hemisfério sul. A gente aqui do Brasil é hemisfério sul. No momento nós estamos no outono, Outono, tá? No hemisfério norte, é oi primavera. Silvia, no hemisfério norte é primavera. Então tem essa diferença da roda, tá? Então assim, muita gente que eu conheço, oi Celeste, Paulo, muita gente que eu conheço, eles rodam, assim, roda pelo norte, tá? Se Segue, rodar ela está querendo dizer seguir a tradição do hemisfério norte. As pessoas estão aqui no hemisfério sul, mas seguem a tradição do hemisfério norte. Isso, por exemplo, o Natal, mais clássico. O Natal nosso aqui é no verão, tá? Mas a origem, o Natal é no ápice do inverno. Natal é sempre inverno, gente. Só que aqui Não tem a neve caindo, né? as árvores, os O agasalho lá, o pinheiros, Papai Papai Noel todo Noel. agasalhado com gorro. Gente, aqui seria derreter. Eu até fiz um artigo escrevendo por que Papai Noel não vem de sunga. Porque aqui, ainda mais quando eu escrevi, eu tava no Rio de Janeiro, tinha que vir de sunga, né? O Papai Noel. E não com aquele gorro, aquela coisa pesada de inverno, né? Então, por isso, gente, porque no hemisfério norte, realmente dezembro tá o Natal, beleza? Aqui não, aqui é verão, então a gente tá rodando como se fosse o contrário. Tá errado? Não, não tá errado. Você vai escolher se você quer seguir, tá? A roda. Se você quer seguir
a energia das pessoas, a egrégora, tá? Isso a gente no hemisfério sul aqui, tá? Se você quer seguir a energia das pessoas ou você quer seguir o ciclo da natureza, certo? Então não está errado. Se você acha que é legal pegar lá a egrégora do Natal, é verão, é Natal, tá todo mundo falando de Natal, beleza. Só que lembre-se que a natureza não é Natal, é verão, tá? Então só esse detalhe dos hemisférios norte e sul. Existem pessoas que fazem os dois, tá? As duas energias. São completamente, são bem diferentes, né? Ou são opostas, tá? Bom, assim, da minha parte, eu acho assim que é mais coerente você considerar que esses rituais são rituais dos ciclos Da da natureza. natureza. Então você Então, tem que ir de acordo com a natureza. seria seguir a natureza, certo? Sim. Mas Isso assim, na minha opinião, aqui em São Tomé, a gente faz essa roda do ano e a gente comemora de acordo com o hemisfério sul, ou seja, de isso, acordo com a com a natureza. natureza. Quando a gente vê época de colheita, o milho tá lá, o pessoal tá colhendo o milho certinho, época da colheita. Quando é Natal, realmente é o ápice do inverno. Quando é, né, tá tudo certinho na natureza, tá? Então, assim, eu sigo, ou eu rodo, né, como dizem, eu rodo assim, no hemisfério sul. Por quê? Eu poderia rodar como hemisfério norte, mas eu não moro lá, gente, tá? Não adianta pra mim, Letícia, particular, tá? Eu não consigo ver a colheita do milho e achar que é época de plantio, de outra coisa, sabe? Então, pra mim, assim, eu não consigo muito bem. Mas tudo bem, se você acha que você mora no Brasil, mas você quer viver como se você vivesse na Europa, tudo bem. A Não é isso, escolha é é sua. sintonizar, né? Sintonizar a egrégora, que a origem é principalmente na Mas aí Europa, seria a energia certo? humana, Você pode porque fazer isso, sim, é uma sim, egrégora, né? Você pode fazer essa porque a sintonia. natureza não, a natureza vai estar no hemisfério sul, tá, gente? Então não tem certo ou errado, tem a energia que você quer, da egrégora ou realmente da natureza, né, como um todo. Então essa é a diferença, tá? Hemisfério norte e sul e como a gente gira, ou como a gente roda. Você falou como que segue, né? A gente fala rodar, tá? Não, é para quem não está habituado, não vai entender o Isso. que é rodar, parecendo um giro de candomblé. Não. É. Giro de umbanda. Vamos dizer assim, os pagãos, que são pessoas do campo, né? Rodam de acordo com o campo, tá? Então a gente fala que a gente roda, a gente gira, tá? Só para vocês entenderem quando eu falo que roda, que tá nada rodando, não. Bom, então, gente, é egrégora, tá? Que é energia social, tá? Ah, é Halloween, é Dia dos Mortos e tal, lá. Então, aqui a gente pode pegar a egrégora, aqui não é Dia dos Mortos. Então, assim, as antigas tradições foram desfaceladas em benefício do comércio. Por exemplo, igual eu falei, a colheita na época do plantio, tá? Então comércio, assim, muito comércio europeu, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, né? Tem um marketing danado. Então a gente pega isso aqui, tá? Ah, é Páscoa. Não tá na época da Páscoa, mas todo mundo tá comprando chocolate, tá comemorando Páscoa, igual o hemisfério norte. E tem muito aquela coisa do marketing. Compre coelho, compre ovo, compre chocolate, compre não sei o quê. Então a gente acaba vivendo essa egrégora social sem a gente perceber ou sem querer até. Entende? Então, assim, tornou-se natural, tá? É que nem o Natal, né? Perdeu-se muito aquela celebração de Jesus, né? Que é o tradicional do Natal, Nossa, Jesus, seria o nascimento de Jesus, né? Agora, Natal não, virou só comércio mesmo, o pessoal compra, dá presente, e pronto. Quase eu não vou se explicar fala por que é o mais nascimento em de termos de Jesus. religião. Então, vamos lá. Então, gente, energia social ou energia da natureza? Você escolhe qual que tem mais a ver com você. Se você mora assim bem mais na roça, no mato, tal, interior, vai ser mais difícil. É mais fácil você rodar pelo sul que a natureza tá te oferecendo agora, tá? Então, o ciclo da natureza, ou a roda do ano, é composto por 8 sabás. Já vou explicar pra gente o que é sabá, tá? Ou então 8 festivais no ano, tá? Composto de 4 equinócios e 4 solstícios,
Tá? Isso é Não, comemora... dois equinócios, dois solstícios e 4 sabados, não é isso? Isso, verdade. 4 sabás, 2 equinócios, 2 solstícios. Isso. Isso é comemorado há milênios, a perder de vista, assim. Juarez, explica pra gente a origem do sabá, que a gente Olha, fala sabá, tanto. né, esse termo, ele até deve ser mais recente da história da roda do ano, porque eu imagino que o sabá seja da língua hebraica, né? Uhum, Shabat, vem do Shabat. O que era Shabat para os judeus? É o dia consagrado, o dia santo, né? Então é um dia que você para. Então tem o sábado, né? isso, tem aquela história bíblica que Deus, para criar o homem, criar tudo, né? Trabalhou 6 dias e no sétimo dia parou e descansou. Uhum, Então tem um dia que é o dia de você entregar a divindade, que é o sábado. Todos os dias, os demais, eles foram mexidos, mudaram a ordem das regências planetárias. O único que ficou foi o do sábado. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, hoje o dia Domini, dia de Deus, é comemorado no domingo, um dia depois do sábado. Mas originalmente, o dia do sol, o dia de Deus, é o que hoje para nós é a quarta-feira, tá? Então, por que fizeram isso? Que nem você falou, são conversões. Ah, vamos colocar o dia de Deus um pouco depois do dia do sábado, né, que é o dia de parar a mesa, aí já faz o final de semana, ok? Então, Shabat, né, ou Sabá, não tem nada de negativo, sabe? Significa simplesmente é um dia que a gente dedica para a espiritualidade. porque os pagãos ou as bruxas chamam de sabá, aquela festividade, mas não tem nada de coisa ruim. O Pedro Fusqueiro, oi, tá falando que o Natal virou o dia do Papai Noel, esquecendo do aniversariante. Isso é fato, a gente vai explicar aqui. Tá? Ficou aquele marketing, né? O Papai Noel, o presente, não sei o que, mas acaba por aí, né? Então, gente, o catolicismo, tá? Fez uma estratégia para conquistar e doutrinar o povo local. Aonde eles chegavam, tá? Eles tinham essas festividades antigas, tá? Porque é da natureza, não é dos povos antigos, é a natureza dos povos antigos. Então, chegava para conquistar um povo e não podia falar uma coisa completamente contrária, entende? Por exemplo, Natal, vamos lá. O Natal é o Sol, né? O Deus Sol, o Deus solar, tá? Então, ele é comemorado no dia 21 ou 22 de dezembro, tá? Isso para os pagãos. Aí chega a igreja, o que eu vou fazer? Eu vou falar que não é? Não, tem o Filho de Deus, Jesus. Então, vamos colocar o Natal no dia 25 de dezembro, que também é dezembro, que também é, né? No caso nosso aqui é verão, né? Mas assim, que também é naquela data que seria no inverno, tá? Então tem tudo a ver. Então a gente modifica alguns nomes e os festejos continuam iguais para o povo não ter aquele preconceito, aquela repulsa de ver algo diferente. Então encaixou, fez o sincretismo, sabe? E pegou as festividades pagãs e transformou em Só trocou de nome, ficou mais fácil, né? festividades Já católicas, tem uma tradição cristãs. dos povos antigos. Sim. E só troca de nome. Então, assim, foi por convenção que foi definido, né, que Jesus nascera em 25 de dezembro. Porque, na verdade, Foi ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, Foi um exato, daqueles né? concílios de Nicéia, de Trento lá. Depois seria legal a gente pesquisar para na próxima vez a gente ter essa... é uma mudança, muda de acordo com a política, de acordo com a vontade. Nossa, complicado. Né? Então, assim, pelas tradições antigas, também houve vários outros messias, né? Sim. Vários outros entidades espirituais de várias culturas que nasceram em dezembro. Então, não foi só Jesus, né? Colocaram Jesus em dezembro. Foi Horus, foi Mitra, né? Foi vários outros de várias tradições. Também era... Por quê? Porque pegaram isso do verão. O verão é o nascimento. No caso, o inverno. A gente está olhando pro Natal, tá? Desculpa. O inverno é o nascimento do sol. O sol seria o Deus, é onde está a família, o aconchego, trazer presentes, tá? Então, eles pegaram isso e colocaram lá para o Natal cristão e pronto. Então, gente,
é basicamente a mesma coisa, só que foi uma forma de conquistar aquele povo, de doutrinar aquele povo muito mais fácil. Que se você pegar uma coisa completamente diferente, fica difícil. Por exemplo, colocar para os índios, para os índios lá é primavera. É primavera sim, só que o Deus chama tal. A festividade vai rolar. Agora, se você falar não existe primavera, aí como é que esse povo primitivo vai ficar a cabeça? Tipo, não vai aceitar a entrada, entendeu? Então você acaba aceitando essa catequização porque tá muito parecido ali com o que você já está acostumado, ok? Então essa foi a diferença. E eu vou falando aqui dos rituais da roda e também vou dar um exemplo dos rituais católicos que a gente tem no nosso ano, a nossa roda do ano normal. São João, Dia dos Mortos, né? Que o pessoal fala que é finados. Qual que é o outro? O próprio Natal, né? O Natal. Tinha outro que eu ia falar agora, esqueci. Bom, então vamos lá. Começando pelo... Fala antes para eles a diferença de equinócio e de solstício, tá? Porque na hora que eu falar, para eles já saberem direitinho. Tá. Gente, o planeta Terra, ele tem uma inclinação, acho que todo mundo sabe disso, né? O que dá a diferença exatamente assim, enquanto no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul é inverno e vice-versa, tá? Então, assim, aparentemente, o Sol, ele faz como se fosse uma senoide, assim, ok? Então, quando o Sol cruza a projeção do equador terrestre, né? É quando o dia e a noite têm a mesma duração. São os equinócios, existem dois equinócios. Dois equinócios, ok? E que equinócios são esses? De verão e de inverno, tá? Então, são os dois equinócios. Na maçonaria existe toda uma celebração, inclusive, nesses equinócios, tá? Equinócio que é de verão? Hã? Não, solstício é de verão. Solstício, perdão. Equinócio é de outono e primavera. Isso, outono e primavera. Nós passamos agorinha, desculpa, tá? Então, até na maçonaria tem essa tradição também. O equinócio é né? É igual. O mesmo dia, a duração do dia é igual da noite. São iguaizinhos. O solstício é exatamente o contrário, né? No solstício de verão, o dia dura muito mais e a noite é curta. E no de inverno é o contrário, né? A noite dura muito mais, tanto que tem aquela questão do horário de verão, isso porque escurece mais cedo. Independente do horário de verão, isso é visível. Vamos botar lá 8 horas. Tira o negócio de horário de verão. 8 horas. Ainda tem o sol indo embora. Isso no verão. Tá, isso no verão. No inverno, 5 horas da tarde já está noite. 5 e meia da tarde é frio. Já escureceu. É escuro. Entende? Então, assim, não adianta falar isso, aquilo, não vai inventar um monte de coisa, porque a natureza está dizendo. Se a natureza e o universo está dizendo, quem sou eu para ir contra ou ao contrário, tá? Só para dar tipo um pensamento. Isso é uma sabedoria, a gente se alinhar com as leis da natureza, com as leis da criação. E assim, por exemplo... Você vai contra, que nem nadar contra o rio caudaloso, é difícil. À noite. Para dormir. As plantas dormem, os animais dormem, os passarinhos dormem. À noite é para dormir. Tá? Independente de quem trabalha à noite e tal, tá? Tô falando da natureza mesmo. E de dia? De dia onde as flores se abrem, os animais também vão comer, ou a gente vai trabalhar e as coisas acontecem durante o dia, tá? Então, assim, dia e noite também seria, tá? Faz parte da natureza. O ciclo natural. O ciclo natural. Se você passar noites e noites sem dormir, chama que você não aguenta. Tá? Ou você vai ficar muito cansado, vai fechar o olho, vai dormir, tá? Ou você vai, sei lá, vai passar mal, o que acontece? Fica muito tempo sem dormir. Então precisamos dormir, precisamos da noite, precisamos do dia também para fazer as coisas, para agitar. E assim como nós precisamos também dos equinócios, dos solstícios, precisamos do inverno para quietar, sabe? Para hibernar os animais no inverno. Tá? Então precisamos desse inverno. E tanto é o inverno interior também, não é só o inverno físico aí de frio, não. E o verão, precisamos do verão pra gente poder sair, fazer as coisas, calor, é como se fosse uma coisa mais externa, entendeu? O sol veio ao mundo, né? Tem aquela coisa assim. Olha, me ocorreu uma coisa aqui muito interessante, Alice, que a gente nunca falou. É que, assim, Jesus, por exemplo, né?
ele tem aquelas 12 estações, que é todo o calvário, aquelas coisas que ele foi carregando, a cruz e caiu, né? Tem as coisas certinho, ele fez um drama cósmico, ok? E o que acontece? Essa caminhada do Sol ao longo do ano, que vai dando as São estações, 12, que vai dando os sabás, 12 também meses. é uma caminhada, né? A gente caminha igualzinho o Sol. A nossa vida flui de acordo com o Sol, né? Tem dia que a gente está lá em cima, tem dia que a gente está lá embaixo. Isso organicamente, energeticamente falando, emocional, psicologicamente falando e espiritualmente também. É o que esses rituais também retratam, são esse caminho da espiritualidade. Aí me lembrou isso, aquela barca solar de Ra, que os egípcios também falavam muito. Tinha a tradição, né, da barca solar de Ra no Antigo Egito. E na Grécia houve os 12 trabalhos de Hércules, que tem um deles, ele pega a barca do Sol também, né, que vai caminhando. Então, 12 assim, meses, o Sol, 12 signos, e aí 12 o Sol ele dá a apóstolos. evolução da gente, né? Então, esses rituais da roda do ano são um resumo, uma síntese, porque não são 12 rituais, né? Porque se fosse 12, seria um por mês. Mas não é, é um a cada 45 dias. É, um e meio, verdade. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro sabá da roda, tá? Como se fosse o ano novo, é o ano novo das bruxas, tá? Esquece o negócio de Halloween, depois a gente vai explicar o que tem a ver Halloween e Samhain, são coisas tem a ver, mas tá? Já vou explicar pra vocês. Então, Samhain, ou Dia dos Mortos, ou Dia das Bruxas. Oi, Rafaela. Então, no hemisfério norte, tá, gente? Lá em cima, hemisfério norte, é no dia 31 de outubro, o famoso Dia das Bruxas, ok? Só que aqui pra gente no hemisfério sul é o 1º de maio, tá? Aliás, tá chegando, o ano novo tá chegando, tá? Então, assim, seria o Dia das Bruxas, é o início da roda, certo? O ano novo. Então, o início da roda. O que é esse Samhain, gente? É ano novo, mas é o Dia dos Mortos. Seria o tal do Finados da Igreja Católica, tá? Só que eles comemoram lá em outubro. 6 meses, né? Eles comemoram ao contrário, mais pro tipo hemisfério norte, tá? Então, assim, esse Samhain, tá? Se chama Samhain, ou Ano Novo, ou Dia dos Mortos, tá? É a conexão ancestral que semeou a vida para chegar até aqui agora onde chegou, tá? É uma comemoração dos nossos ancestrais. Tem aquela reverência pelos mortos, que nem no catolicismo o pessoal vai visitar, vai no cemitério nessa data. Então tem toda essa reverência, tudo isso. Assim, pra gente aqui ocidental, isso parece meio sinistro, né? Meio tétrico. Mas no mundo inteiro Mas tem. no mundo inteiro tem. Isso fica muito claro e evidente quem já participou de alguma coisa da Seishonoye. A Seishonoye, que é a origem japonesa, eles fazem o culto aos ancestrais, porque querendo ou não, nós somos produtos dos nossos ancestrais, geneticamente falando. Se não fosse eles, a gente não estaria aqui falando. Né? Então é importante a gente respeitar os nossos ancestrais mortos, os nossos ancestrais vivos, né, que têm sabedoria, que vão orientar a gente e tal. Então esse dia é para isso, né? É para a gente reverenciar todas as coisas que os nossos ancestrais fizeram para nós. Graças aos ancestrais que as coisas existem aqui hoje. Graças a ele que a gente está aqui. Que a gente está aqui. Que o mundo permanece, né? Vai girando. Então, no México tem... Só que lá já é hemisfério norte, né? No México tem esqueci o nome. Tem uma festa lá também dos mortos. Dia de los Muertos. Que tem a Santa Morte, que eles reverenciam. E eles saem com aquelas fantasias também, de zumbi e tal. Mas, assim, o negócio é o ritual, tá? Nos Estados Unidos, colocaram como... que é o Halloween, tá? Gente, Halloween e Samhain, a diferença. O Samhain, tá? É toda essa coisa da festa, da reverência aos mortos, tudo isso. É como se fosse o ritual, tá? Assim, peraí, só um detalhe que eu acho importante, gente, a gente frisar,
que esses nomes que a gente que usa, né, reverência aos mortos, mas não é só as pessoas mortas, não, é ao passado, tudo que ficou para trás também. Antepassados. Assim, quando vai reverenciar a vida, o nascimento, não é só a mulher grávida, o bebê que está nascendo, não, é tudo que brota, todas as sementes, todas as Eu ideias, vou né? explicar isso. Quando fala de colheita, não é só a colheita do campo, né? Do milho, do trigo, do feijão, do arroz, não. São as nossas conquistas mesmo de trabalho, de salário, de cargos, né? De Deixa crescimento. eu chegar na parte da colheita pra gente explicar isso. Tá. Senão vai estar com colheita Dia dos Mortos. Antecipando aí. Aí pira aí pra quem não tá entendendo direito ainda. Então, gente, é a conexão ancestral de quem semeou a vida, ok? Então, esse seria o Dia dos Mortos. Eu tava falando do Halloween, né? Isso. Então, esse é o Dia dos Mortos, é todo ritual, toda reverência. Agora, o que é o Halloween? Halloween é a festa, tá? Onde as pessoas saem com a... ornamentados, esqueci a palavra, ornamentados, fantasiados, exatamente. Onde saem fantasiados e fazem aquela festa e brinca e doce travessuras e aquela coisa toda. Mas do conteúdo ritualístico, hoje não tem. Halloween é só a festa, o povo participa, brinca, bebe, faz o que quer. Mas e o verdadeiro? O verdadeiro é o ritual, é toda essa coisa da reverência, tá? Então, assim, não é que não tem. Tem em todos os povos, tá? Mas as pessoas aqui eu vejo, quando é Halloween, fica todo mundo, Halloween, Halloween. Você sabe o que é Halloween? É Dia das Bruxas. Ninguém me explica, nenhuma criança consegue me explicar isso, muito menos adulto, tá? Porque, assim, é uma cultura nossa, as pessoas deveriam saber o que se trata, tá? O Dia dos Mortos, o que é o Halloween, é um festejo de um ritual, tá? Então, ritual e depois a festa, e vamos lá, fantasiar, muito legal. Aqui em Santo Tomé a gente faz Halloween na praça também, mas é só uma brincadeira, tá? Porque o ritual mesmo seria o 1º de maio. É uma convenção humana que não tem a ver com a espiritualidade. Agora, uma coisa também interessante, gente, é que esse Soen, né, um momento da gente reverenciar a própria morte. Eu tenho um conhecido que ele falava para mim que, assim, quando ele estava muito feliz ou quando ele estava muito triste, ele ia para o cemitério meditar. Né? Já fiz isso. Porque é uma realidade, a morte é uma realidade importante. É uma mensagem, olha, tudo passa, isso vai passar. Né? E no cemitério todo mundo fica igual, é rico, é pobre, tá morto, tá enterrado, tá lá debaixo e não tem. Sem contar que cemitério não tem ótimo. dinheiro que você leva para lá, né? Cemitério, para quem tá estressado, é ótimo, porque é um silêncio, tá? É aquele ventinho, aquele silêncio, ninguém te perturba. Então tem a bate boa do cemitério. Tá, gente, então vamos lá. Então esse é o Soen, tá? Que eu expliquei e também falei do marketing do Halloween. Então Halloween é uma festa do Soen, do Dia dos Mortos, tá? Não é propriamente dito o Dia dos Mortos, é um festejo depois do ritual. Então seria o Ano Novo. O próximo, tá? O próximo festejo aqui seria o solstício de inverno. Solstício de inverno, Natal, que a gente conhece. Ou chamado de Yule, tá? Por que é chamado de Yule? Porque Yule é um pinheiro. E no Natal a gente usa pinheiro, tá? E por que usa pinheiro? Não pode ser uma outra árvore? Pode, mas é que na tradição, o pinheiro, o cipestre, esses tipos pinheiros assim, eles duram tem uma longa vida. Eles duram. E mesmo depois, se eles ficarem secos, ainda estão bonitos. Então tem uma longa duração, é eterna, como se fosse uma eterna vida e tal. Então por isso que tem o símbolo do pinheiro, tá? Então assim, Yule, solstício de inverno, igual a Natal. O dia, a data exata, tá? No hemisfério norte seria no 21 ou 22 de dezembro. Isso varia porque o nosso calendário é meio falho. Então a gente vê de acordo com que o Sol tá entrando em Capricórnio. E aí você vê se o Sol entrar no dia 21, ano 22 ou no 23, mais ou menos assim. É fácil saber, é só entrar lá no Google, botar o ano, o Sol tá entrando. Pronto, você já sabe. Início das estações, né? Isso, entrada das estações. E no hemisfério sul é 21 de junho. 21 de junho é a entrada do inverno pra gente, não é? Que é o São João. Então,
O 21 de junho é o Natal. São João é depois. Calma aí. Não, em junho festeja São João. Ah, tá. A gente aqui Quando vai no deveria hemisfério ser norte. festejado aqui no Hemisfério Sul, o Natal. Você tá confundindo o povo do hemisfério norte com o hemisfério sul. Não, mas é verdade. Então, a gente aqui, tá? É porque assim, quando eu falo a gente, eu fico vendo eu e eu não faço isso. Entende? Pra mim, eu rodo pelo sul. Então, assim, solstício de inverno é Natal. Inverno é Natal, tá? Como fala, caindo, neve caindo, frio. pinheiro, frio, Papai Noel de touquinha, tá muito agasalho, lareira e tal. Isso é Natal, tá? Então é inverno. Então, gente, a noite mais longa do ano é no inverno, Isso. tá? Seria no Natal, o nosso aqui. O nosso Natal, então, recapitulando, seria 21 de junho, aqui no Hemisfério Sul. Isso não quer dizer que você não possa comemorar o Natal de acordo com o marketing, tá? Então seria a noite mais longa do ano. Representa o nascimento do Deus Sol. Ou representa o nascimento de Cristo, o nascimento de Horus, o nascimento de outros deuses, filhos de Deus. Essa palavra Natal, ela vem de natalício, é de nascimento mesmo. Isso. Então, esse é o nascimento, seja do Sol, de Jesus, de Krishna, de Horus, Mitra e um monte de outros por aí, tá? Não importa, é Natal, tá? Tem sempre alguma divindade que nasceu ali, tá? Se não quiser divindade, vai o Sol, a grande divindade. Mas toda a representação do Sol, Cristo representa o Sol também, tá? Então, é por aí. Mas peraí, por que representa o nascimento do sol? Porque é o seguinte, porque nessa noite, né, de Yuli, que é a noite mais fria, seria assim a culminância da sombra, da escuridão. O frio. Então, aí dali para frente, só vai caindo, só vai diminuindo a escuridão. Uhum. E por que vai diminuindo a escuridão? Porque está nascendo o sol, está nascendo a luz, né? Então começa a germinar essa luz. Ele nasceu ali no inverno, por isso é o nascimento. E aí ele vai crescendo. Quando chega na primavera, ele está adolescente, depois mais para lá ele namora, depois, entendeu? Vai tendo todo um ciclo do sol. E se você reparar no nosso sol realmente, é inverno, tá calor, é primavera. Então repara no sol, no calor, na natureza, que você vai saber qual é a estação que você tá. E por que representa o nascimento de Deus? Porque o sol, antigamente, sempre era uma referência da divindade. Uhum. Porque o sol é que nos dá luz, calor. Sem o sol não existe fotossíntese, não haveria vida, gente. O sol é sinônimo de vida. Então, esse nascimento do sol é uma simbologia, né, do nascimento da divindade. Todo ano ele nasce. Todo mundo precisa é como se ele morresse e renascesse. Né? E assim, então tem um processo de ressurreição. Os animais, a gente vê os nossos gatos, né? Eles vão pro sol de manhã, eles adoram. As plantas, já plantei manjericão sem sol, gente, no escuro, não pega. Então, assim, são experiências bobas, mas que a gente vê que é fato. O sol é como se fosse a grande divindade, né? O Ra, tem toda aquela coisa. Então, gente, o Yuli é o amor, a união, a família, as realizações, as esperanças pro próxima temporada. Então tem toda essa coisa de Natal mesmo, de expectativa inverno. de coisas boas, né? Que são coisas solares, presentes, né? Saúde, realização, conquistas. Porque levavam presentes, sucesso, né, para o Deus oferecer os presentes, né? Então tem essa coisa de presente. Troca de presentes, né? Espontaneamente, né? Isso, sem obrigação, tá? Porque eu vejo muita gente aí no marketing aí, ó, na obrigação de comprar presente para fulano. Não, gente, é porque gosta, né? Tem sempre outro lado da moeda que eu só fico observando. Então, o pinheiro, como eu falei, é uma árvore de longa duração, tá? É a continuação da vida, por isso que eu uso pinheiro, mas tem outras árvores também que tem longa duração, tá? Uma coisa que eu não como, que eu não como carne, mas a tradição de Natal é tender, não é o tender? Então, eu vejo tanta gente comprar tender naquele Natal, aquela bola, assim, que enfia os cravos, assim, com mel. O que é aquilo, gente? Antigamente ficava assim, tender é o quê? É frango, é boi, é porco? O que é o tender? Bom, o tender é carne de porco, tá? É tipo um presunto ali, né? E assim,
O que significa tanto de tender no Natal, gente? O que significa isso, tender no Natal? Todo mundo come isso, qual a razão disso? Aí eu ficava questionando isso. Só que aí eu fui saber que o tender era carne de porco, que era uma oferenda de sacrifício dos antigos. Na época era o javali. Então era uma oferenda de um javali ao deus solar, tá? Para obter prosperidade. Isso usava muito na cultura nórdica de Freia, tá? A religião lá, o paganismo Asatru usava muito. Na verdade era javali, tá? Então tinha aquele javali, aquele porcão lá para eles comerem e simbolizar a prosperidade para próxima para depois do inverno, até chegar o verão, né, tal. E também era uma comida, assim, comida de inverno também, porque tem essas coisas de comida de inverno e comida de verão. A comida de inverno tem gordura. A comida de inverno é mais tipo caça, é mais tipo nozes, coisas com mais gordura, tá? Coisas mais quentes, né? A comida de verão são coisas mais frutas, mais leves, mais né? raízes, coisas mais leves, tá? E mais frias, né? Não tão quentes assim. E eu sei que nesse Yule, na maçonaria, eles comemoram esse Natal ritualístico, não tem? Na maçonaria? Tem um jantar ritualístico, sim. Sim, da maçonaria. Bom, então esse foi os dois solstícios se comemoram na maçonaria, né? Isso, eu só coloquei assim para você poder falar pro pessoal que você é maçom, não, então assim, você entende muito melhor Essa é sua uma coisa experiência. que possivelmente a maioria esmagadora dos maçons não sabe por quê, né? Mas eu acabei de falar o porquê eles aqui. não sabem por que se comemora nos solstícios, né? Tradição, eles seguem uma tradição, né? De São João, na verdade, é a festa de Ioannes. O João, que tem o João bifronte, ele tem dois rostos, um que olha para trás e outro que olha para frente. Por isso que são dois solstícios, na verdade, né? Que realmente eles deveriam fazer, por tradição, esse banquete ritualístico. Que durante o banquete ritualístico, existe a saudação aos 7 planetas, tradicionalmente. Já conhece a astrologia aí, ó. Que é uma coisa do paganismo, né? Do politeísmo e tal, sabe? Então, e já o pessoal perdeu bastante essa simbologia. Talvez agora, mais recentemente, já mudaram a ritualística, já não saúda mais os planetas, né? O pessoal não deve achar que faz sentido. Tá, então você que não sabe o sentido, tá aí. Acabei de falar pra vocês qual é o sentido raiz. Tá? Antes de desistir tudo de religião, de fraternidade. Sentido raiz, e não Nutella. Sentido raiz. Porque o Nutella é o que tá acontecendo aí. O pessoal comemora, vamos comprar presente, vamos nos vestir de Papai Noel e cantar Jingle Bell. Jingle Bell. E por que mesmo, raiz? Tá todo mundo fazendo. Nutella. Ninguém pergunta mais. Esse negócio de raiz Nutella é muito engraçado. Bom, então, vamos passar para o próxima celebração, tá? Que seria o Imbolc. Alguém já ouviu falar? O Imbolc, já ouviram falar assim? O Imbolc, ou uns chamam de Oimec, outros chamam de Candlemas, outros chamam de Candelária, outros chamam de Festival das Luzes, Festival da Virgem. Olha como é que a coisa vai andando, tá? Então, assim, esse Imbolc, tá? Já vou explicar o que é. Seria, no catolicismo, a Santa Brígida. Sabia que eles têm a Santa Brígida? Tem a Candelária também. A Candelária. Tem a festa da Candelária. Até no Rio tem a igreja da Candelária. É famosa. E seria a Santa Brígida ou a Virgem Maria, tá? Então, colocando pelo que tá mais perto, assim, no catolicismo aqui, a galera conhece, mesmo não sendo católico, a gente sabe que tem, né? Então, assim, esse Imbolc é no dia 1º de fevereiro, no hemisfério norte. Pra gente aqui no hemisfério sul, é dia 31 de julho ou 1º de agosto, né? Igual eu falei, depende como é que é? Das contas do sol e tal, né? Então, assim, Candelária ou Festival das Luzes, é onde você dá boas-vindas à primavera, é onde celebra a deusa e a família e o lar. Esse ritual é um ritual do lar, realmente, tá?
da deusa Brígida. Para os celtas é a deusa Brígida. Aliás, para os católicos também existe a deusa Brígida para eles, tá? Que foi pego justamente dos pagãos, né? Então a Brígida lá, a Brígida cá, quase não mudaram o nome, tá ótimo. Aceitável. Oi, Cristiane, tudo bom? Então, essa deusa Brígida, gente, ela é a deusa do fogo, do lar e da sabedoria. Ela é a deusa tríplice, sabe aquela triluna? A deusa tríplice com as três figuras, três deusas juntinhas, tá? Porque ela é poetisa, médica e ferreira, essa deusa Brígida aí. E significa que ela tem o dom da arte, da cura e da magia, tá? Então é deusa tríplice, ok? Então, gente, Assim, só um detalhe interessante, gente, que antigamente os ferreiros, eles eram temidos como magos. Por quê? Porque eles forjavam o ferro no fogo, né? Na forja do fogo. Aí a gente lembra do fogo de Prometeu, Aí eles falavam que é era a magia, o fogo ilumina, então é o conhecimento, tá? Então tem toda essa simbologia que a gente tem que ir pesquisando e entendendo também. Não é essa, ferreiro, mas o que o ferreiro tem a ver com a magia? É porque o conhecimento do quê? Das leis divinas, o fogo dá poder, e aí vai. E aí vai extensamente. Então, gente, essa deusa tríplice é também chamada de chama luminosa. É a Nossa Senhora da Luz, tá? A Candelária, a festa da purificação de Maria. Olha quantos festejos tem nesse momento aí do emboque, tá? E é tudo a mesma coisa. Para os católicos é Santa Brígida. No México existe essa festividade como festividade da Virgem Maria. Tá? Que assim, é tudo como se fosse uma deusa, é o feminino, é do lar, é do fogo, é da cura. Então, mudou o nome de Virgem Maria, tá? Para Virgem Maria mudou o nome. Mas a essência é a mesma, o festival é o mesmo, ok? Se você fala que é uma festa da família, né? A Virgem Maria era o centro da família de Jesus, sim, né? Sim. Foi a mãe. É a mãe, a festa da mãe, da deusa do lar do fogo, tá? Então, e também entra como Ano Novo Azteca, sabia? Agora no Imbolc, tá? Então, gente, o Imbolc, essa palavra, neura, tudo bem? Essa palavra é derivada do irlandês, mais ou menos, tá? Chama na barriga. Imbolc quer dizer, mais ou menos, no irlandês, na barriga. Barriga é o ventre, onde gera todas as coisas, né? Os filhos. E porque a amamentação nessa época, época de amamentação, é o período de lactação da natureza. É onde as ovelhas, as vacas, as cabras e todos os outros bichos, eu tô falando desse porque no passado tinha bastante, né? É onde eles estão amamentando, tá? Então, os bichos estão no período de lactação, ou a maioria, a maior parte da natureza está em lactação. Então, tanto é que nesse ritual vai leite, né? As pessoas levam um cálice, um copo de leite para representar a lactação, tá? Então, essa é a época do ano da lactação, da amamentação, tá? Ou da barriga, né? Se chama emboque, quer dizer na barriga. Aquela imagem da Nossa Senhora amamentando o menino Jesus. Sim. Por isso que é festa no México da Virgem Maria, tá? Então ela está amamentando. Ele já nasceu no inverno, lá no Iuli. Ele nasceu. Agora ele está amamentando, ele está pequenininho. Tá? Então vamos para o próximo, que ele já vai estar maiorzinho, vai querer namorar. Gente, isso é só um paralelo na verdade, com a nossa vida também. Isso acontece com todo mundo. Já fomos crianças, já fomos amamentados, já fomos adolescentes, casa, sabe? A vida é assim. E tem aquela coisa, né, do Dia dos Mortos também. Depois morre, que faz parte da vida. Então o ciclo da natureza diz isso pra gente. Não tem como fugir. Não tem. Tá? O próximo, então, é Ostara. Eu gosto de todos, mas eu amo esse, gente. Ostara é a primavera, tá? A entrada da primavera. É o festival da luz da terra. É a Páscoa, a passagem, Essa é a tradicional Páscoa, né? Páscoa. Realmente. Então, assim, no 21 de março, foi até o que foi agora nosso, né? Comemora-se no hemisfério norte,
essa primavera, que é a Páscoa. Então, Páscoa lá no hemisfério norte. O nosso aqui não era Páscoa, mas quem tá girando, quem tá de acordo com essa egrégora social e tal, um chocolatinho vai bem. Ai, gente, tô brincando, é porque o pessoal só pensa em chocolate e não sabe qual é a origem realmente da primavera. Não, e é interessante que se você pegar o ovo de Páscoa, você pega lá quanto que tem? 250 gramas. Se você for comprar um chocolate de 250 gramas, é bem mais barato do que o ovo. O ovo é mais caro só porque é ovo. E é oco. Né? Só porque é ovo. E aí também, aí vem toda a simbologia, por exemplo, o que que tem? Ah, Páscoa é comemorada a ressurreição de Jesus. Tá. E o que que tem a ver coelho com isso? Ovo com isso, com Jesus, sabe? Não bate uma coisa com a outra. A gente já comentou isso, né? Nós fizemos uma live só sobre a Páscoa, o lado esotérico, o esoterismo da Páscoa, né? Que vocês, se vocês assistirem, vai ser legal, que a gente aprofunda um pouco mais porque isso. assim, tem a ver o ovo com aquela unidade, o símbolo da vida. O chocolate, igual a gente falou, era moeda de troca, né? Era divino, né? Era divino, isso. Então, assim, tem tudo a ver. Agora pegaram isso, misturaram com a parte de Jesus e fizeram a Páscoa do hemisfério norte no hemisfério sul, e vamos que vamos. E o povo só quer chocolate e não sabe nem por que tem essa coisa de coelho aí, tá? A maioria, não tô falando todo mundo. Bom, então é a primavera. A nossa Páscoa aqui é no 21 de setembro, no hemisfério sul, tá? É o festival da luz da terra. Páscoa quer dizer passagem, né? Passagem. Quer dizer a renovação, tá? Tanto Páscoa quanto primavera, é só a mesma coisa. É a renovação, é a prosperidade, a igualdade, tá? É onde a natureza se renova. Repara que na primavera, já falei isso, vou repetir, na primavera as flores vão desabrochar, muitas flores. Os passarinhos vão ficar alvoroçados, parece que tem mais passarinho, porque eles vão se acasalar logo nesse período. Essa é a época que eles saem para namorar, sabe? Tá tudo jovenzinho e sai para conhecer o mundo. Então é na primavera onde tudo desabrocha, inclusive a gente se renova, tá? É a nossa passagem para a renovação nessa parte da primavera. Aquela chuvinha de primavera que dá uns 15 dias chuvoso, o pessoal reclama, aquilo é uma bênção, é para desabrochar as flores, para mais tarde vir o verão. Então nada é por acaso, que saco, tá chovendo, não fala isso, tá? Porque é necessário a chuva para poder mais tarde as estações se encaixarem, tá? Inclusive na nossa vida também. Imagina, tem gente que vive no só no deserto, ou então só frio, lá na Sibéria, só frio, sabe? Ainda bem que aqui no Brasil, a maioria aqui tem as 4 estações, tá? Uns lugares parece que tem mais, outros tem menos, mas nós temos as 4 estações. E isso é muito bom, muito próspero, a gente consegue ver a natureza, tá? Por exemplo, quem mora lá na neve, lá não consegue ver, consegue também. É mais no frio, no inverno é muito mais frio. No verão é frio, mas é menos frio. Então, assim, temos essas estações. Tá? Agora, por que o coelho é um dos símbolos da primavera? Porque é um dos primeiros, talvez o primeiro animal que sai da toca na primavera, né? E ele é super fértil. É super fértil também, ok? Tem um casal de coelhos, daqui a um ano você me fala, juntinhos. Então, assim, esse período aí de Ostara seria, principalmente nesse ritual, seria o ideal para os casamentos, né? Seguindo o ciclo, né, da natureza, a roda do ano, a melhor data para casamento seria Ostara. Eu acredito que até não a primavera em si. Sim. Falando em casamento, peraí, as noivas não casam em maio, não tem aquela tradição de noivas casarem em maio? Toda noiva quer casar em maio. Em maio é casamento que não aguenta mais, tá? Então é o seguinte, gente, no hemisfério norte, tá? A primavera, em maio é a primavera, lá no hemisfério norte, isso. Certo? Então o pessoal vai casar nesse momento lá. Só que aqui pra gente não é o contrário. Por isso que tem essa tradição do casamento em maio. Isso, né? Que aí seria que vem lá do hemisfério norte. Vem lá no hemisfério norte.
Que aí seria o próximo ritual, o de Beltane, que é o casamento da natureza. Não, mas é o Beltane, é o acasalamento, é diferente. Mas é onde as noivas se casam, em maio. Ah, tá. Tá? Porque assim, no inverno nasceu, como eu expliquei. No embolque lá, amamentou. No Ostai, que é a primavera, É adolescente. o adolescente se conhecendo, saindo para o Debutando, mundo. debutando. Isso. E no Beltane, que eu vou falar agora, é onde realmente se casam, tá? Então, gente, o próximo ritual aqui é o Beltane, tá? É onde as noivas se casam em maio, porque lá no hemisfério norte, 1º de maio, por aí, é esse Beltane. E no nosso hemisfério sul é o 31 de outubro, tá? Então, assim, não é Halloween. Quando é 31 de outubro aqui no Brasil, é Festa das Bruxas, Halloween no hemisfério norte, tá? Se você quiser comemorar, beleza. Mas a natureza é o ciclo dela aqui, o nosso ciclo, tá? Então, tem essa coisa do casamento. A natureza se casa, tá? Em Beltane. Então, por isso que as noivas se casam em maio lá, tá? Aí o pessoal também quer casar em maio aqui, mas aqui no nosso hemisfério é o contrário. Mas tudo bem, né? Só um detalhe, não sei se vocês sabem da onde vem o nome do mês maio, vem da deusa Maia. Sim, Ok? sim. Vou falar também. Ah, Então, esse Beltane é o ritual da fertilidade e do acasalamento. Mas tem que ser o quê? Fertilidade para ter filho e acasalamento para fazer filho? Gente, não necessariamente, também. Mas assim, fertilidade não é só você ter capacidade de gerar uma vida, um filho. Fertilidade é criatividade, muita né? coisa. Planejamento para fazer algo novo, começar uma nova empresa, um novo negócio, um curso, Tudo. um Tá? O pessoal não estudo. fala, tem uma mente fértil, né? Porque tem muitas ideias do criativo. E assim, então é fertilidade e o acasalamento. Nem todo mundo se acasala para ter filho, tá? Mas é um momento também legal, né? Para uma lua de mel, já que é o casamento aqui. Então esse Beltane, tá, gente? É uma celebração da fertilidade. Os povos antigos celebravam também o casamento e a fertilidade. Olha que bonito. E provavelmente eles casavam tudo nessa época aí, porque é a época propícia, né? Tipo, eu falo assim, o pessoal fala, você faz meu casamento? Eu falo, tipo, quando que você quer casar? No inverno. Eu falei, não faço. Todo mundo faz, galera faz, respeito. Eu não faço casamentos no inverno, tá? É frio, casamento é uma coisa de vida, sabe? É complicado, mas vamos lá. Tem todo um simbolismo esotérico, mas outra hora a gente entra nesse assunto, tá? Então, gente, lembra que você falou da festa junina? Ah, tá. Essa é a festa junina, tá? Então, assim, só que a gente comemora a junina aqui, mas que seria lá no hemisfério norte, né? Mas tudo bem. Sabe aquele mastro da festa junina, do pau de sebo que vai subindo lá, que tem aquela tradição? É o Maipole. Maipole, gente, é um mastro que significa o falo, né? E aquelas fitas, são fitas coloridas que as pessoas vão trançando, vão brincando, vão trançando aquelas fitas, tá? Aquilo significa a progênie, aquelas fitas coloridas, tá? É como se fossem as fitas do DNA, né? Isso. Aí vão trançando no mastro, tá? Então olha só como que a gente tem o pau de sebo aqui, é pau de sebo que fala, né? E eles têm o Maipole. Então assim, o nome mudou, mas a coisa continua. Agora, tá? interessante, As bandeirinhas coloridas, as nossas interessante fitas coloridas. essa simbologia das fitas ser tradicional, antigo, né? Muito antes do surgimento da ciência moderna, né? E a descoberta do DNA, né? Como é que funciona. Então, assim, já tinha esse conhecimento lá atrás. Já tinha esse conhecimento lá atrás. Pois é, e o povo ainda até hoje ainda fica meio assim, meio duvidoso, né? Bom, então, gente, essa festa junina seria, no catolicismo, né? Seria São João, Santo Antônio, tá? Inclusive, o Santo Antônio é o casamenteiro? Isso. Olha só, gente, Beltane que casa, né? O casamento da natureza. Aí o catolicismo colocou essas festividades do Santo Antônio casamenteiro. Olha só, tá tudo a ver, sabe? Só mudou o nome, né?
Então, tem a fogueira, os fogos de Beltane, né? A fogueira. Nesse São João aí, Santo Antônio, o pessoal tem aquela mania de pular fogueira. Pula fogueira, ia, ia, não sei. Então, porque os animais iam passar perto da fogueira antigamente, tá? Por que eles passavam perto da fogueira? Para ter prosperidade. Os animais serem prósperos, os donos serem prósperos, tá? Para tirar. Para dar coisas boas, né? Um simbolismo de abundância e tal. Então, fogueira lá, fogueira aqui, pronto, virou tudo uma fogueira só, certo? Então tá, ó, o que tem tudo a ver um com o outro aí. A fogueira representa também, né, o esfriamento do sol, né? Então a fogueira seria como o ser humano fazendo a parte dele, cumprindo a parte dele com relação, ou seja, usando a parte divina dele, né, por causa do distanciamento do sol, do distanciamento da divindade. Então ele assume para si a responsabilidade de manter o aquecimento e a iluminação. Por isso que aí vem a fogueira. Uhum. Só dar um oi aqui para Joyce, para Beth, Zimbaião. Gilberto, Alcides, Pedro. O Pedro tá falando que as fitas são colocadas nos mastros dos santos também. Sim. Então, olha só, gente, é tudo igual, muda o nome, tá? Só a gente tá explicando por que existe. Né? Por que existe São João? Mas não sei, tal, que a igreja... Não, antes, lá atrás, os povos antigos já faziam isso. A Maia, que você falou que como é que é? De Maia. Deusa, é a deusa Maia, tá? Ela foi mentora de Mercúrio, sabia? Ah, é? Ela que ensinou o mensageiro dos deuses, o Mercúrio, tá? Então, esse nome Maio, né, vem de Maia. Próxima celebração, ritual, sabá, não importa o nome que vocês falam, tá? Seria o solstício de verão. Então, o bebê lá, o nascimento já nasceu, já amamentou, já cresceu, já saiu pro mundo, já casou, né? Então agora ele é o homem feito, ele é o sol. É o ápice, né, do sol. Aí, a partir dali, ele vai começar a cair. Sim, tá, calma aí, vamos chegar no ápice primeiro. Não quero matar o sol antes. Mas é isso mesmo. Então, gente, é o Lita, solstício de verão, Lita. Tá? É o ápice do sol. No dia 21 de junho, no hemisfério norte, tá? 21 de junho, que é inverno. Então, lá é o Natal. Aqui pra gente é 21 de dezembro, mas aqui não é inverno pra gente. Aqui é o solstício de verão, ok? Então, ápice do sol é como se fosse o Natal, realmente, né? É abundância, quer dizer, o Natal é no inverno, né? Significa abundância, alegria, o calor, tá? Também é propício para casamentos, tá? O verão também é. Se passou a época aí da primavera de casar no verão também. Por que casar no verão é bom? Porque também é propício à fertilidade, tá? O sol está no ápice. Tem alguma coisa para comentar? Não. Não? Então, assim, o plantio, tá? Significa o plantio. Então, esse seria Lita, o solstício de verão. O próximo... Então, passou o verão, certo? O sol estava no ápice. O próximo ritual aí é o Lamas, tá? Uma vez uma amiga perguntou assim: nossa, Lê, tem que passar lama no corpo? É porque tem uns negócios aqui em Santa Tomé que faz banho de lama, sabe? Aí eu falei: não é nada disso. Tem um maluco aí, né? Faz. Mas é bom, né? Esse banho de lama, tem muita mulher que passa. Não, é terapêutico. É bom, é terapêutico. Bom pra pele. Só não me peça pra fazer no inverno, tá, gente? Então... Mas é terapêutico. Tem um povo aqui em Santa Tomé que faz essa terapia de lama aí. Eu não sei muito bem, mas só pra quem quiser perguntar. Então, Lamas, tá? É a primeira colheita.
é no dia hemisfério norte, 1º de agosto. Hemisfério sul, nosso aqui, 2 de fevereiro. Como que eu sei que é a colheita? Quando alguém me pergunta, gente, eu já olha assim, já falo, olha pro milho. No que tem o milho? Estão colhendo milho agora, mais ou menos nessa época? Então é colheita. Se estão plantando milho, não é colheita, tá? É plantio. Então, assim, aqui a gente tem muita plantação de milho aqui em Minas, tá? A Carla falou que é argiloterapia. Isso mesmo, Carla. A gente fala que é banho de lama, é argiloterapia. Então, você olha pro milho, tá? Porque assim, cada local, cada civilização teve o seu cereal, né? Lá no Japão tem o arroz, sei lá, tem o trigo, né? Na Europa, não sei, cada lugar tem o seu cereal. O nosso cereal aqui da América seria o milho, tá? Então, olhe para o seu cereal, olhe para o milho. Então, a primeira colheita, estão colhendo milho. Então, pode reparar isso. Aí você vai ter certeza absoluta que não sou eu que estou falando, que é a natureza que está mostrando, ok? Bacana lembrar que o nome cereal vem de Ceres, a deusa Ceres, né? Sim. Deusa da agricultura. A deusa da agricultura, que seria a Deméter, que é a grande mãe da que terra. Representa a natureza. Na mitologia grega. Aí da isso. Natureza. Então, gente, esse Lamas, tá? É a primeira colheita. Ele também é chamado, é uma festa agrícola, tá? Festa agrícola. Também é chamado de Lunassar. Lunassar no celta, porque tinha o deus Lugh, né? Deus Lugh celta, que era um deus do sol, e tinha toda essa tradição nessa primeira colheita. Tá? Então, assim, celebra os frutos e o mistério da natureza nessa época. Também o agradecimento, tá? Pelas coisas que estão sendo colhidas. O Lamas, esse nome Lamas, o que significa? Quer dizer missão do pão, traduzindo lá, missão do pão. Por que missão do pão? Ritual de missão do pão, tá? Porque antigamente, e hoje também a gente faz, tá? As pessoas que tinham as suas colheitas pegavam lá os seus cereais, tá? Faziam pães e bolos. E aí, essa colheita era uma vivência, as pessoas se reuniam, faziam trocas, né? Trocas, tá? De pães e bolos e tal, né? Um banquetezinho. Escambo. E um comia do outro, e conversava, e falava de vivências, e falava se as vivências e experiências da colheita foram boas ou ruins, porque se foram boas, e essa é a ideia, ser muito boa, se foram ruins, para a pessoa refletir o que foi que ela não plantou direito, o que foi que ela fez, vamos refletir da colheita ruim aí, para que a próxima a gente possa ser uma super colheita. Então é um momento de agradecimento, mas de reflexão também, de troca, tá? Você faz bolo de fubá, eu faço pão de trigo, a gente troca e todo mundo tem de tudo, tá? Então é uma coisa muito fartura, tá? Sabe aquele pão nosso de cada dia que o pessoal fala? O Pai Nosso, né? Pão Nosso, o Pai Nosso, né? A gente fala que é pão nosso. Não, no Pai Nosso tem pão nosso, tá. Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Exatamente, esse pão nosso aí é da época da primeira colheita, de Lamas. Olha só, gente, que interação. Nós que estamos aqui em São Tomé das Letras, né? São Tomé é uma cidade interior de Minas. Minas é muito tradicional. E aqui tem a festa da colheita, que é em agosto. Coincidentemente, ó. Em agosto, mas tradição assim, europeia, né? Hemisfério norte. Lá da Europa e tá aqui, certo? Tá equivocado, 6 meses só, mas tudo bem. É que nem o Natal. Normal. Porque assim, a gente vê aqui, nessa época, realmente, essa época de lamas nosso no hemisfério sul, eu falo, olha o milho, tá tudo sendo colhido, olha lá, a lama está chegando. Então, realmente, a colheita aqui, tem 2 colheitas, na verdade, no ano, né? Essa colheita tá certa, é nesse tempo. Então, o milho, nosso cereal, é só a gente olhar, tá claro, muito claro. E nessa época de Lamas também, os pagãos, o que faz? O símbolo, né? É fazer aquele bonequinho de palha. Né, Carla? Fazer aquela bonequinha de palha, tá? Simbolizando o homem, né? E a gente pega palha de quê? Das nossas coisas aqui, o que nós temos na natureza, tá? Esse ano a gente fez de cana, né? Pegamos a palha da cana.
Teve gente que pegou do milho, tem vários tipos de palha. Então você escolhe, faz um bonequinho com aquela palha. Pode mostrar o seu? Ah, A filha do Juarez fez pro pai. Olha só. É um bonequinho de palha, esse aqui acho que foi de cana, né? Que foi feito. Então, é um bonequinho de palha que faz nessa data. E a gente troca os pães e bolos e vai lá para comer e fazer o ritual. Isso aqui como simbolizasse o homem, a colheita. Isso aí. Deram sorte que o bonequinho estava aqui perto. Então, seria o pão nosso de cada dia, a nossa colheita, o nosso agradecimento pelos grãos, né, que fizeram tudo isso pela gente, ok? Então, esse seria o Lamas, tá? Lamas, então, quer dizer a missão do pão, certo? Passando para o próximo ritual, próxima celebração, esotérica ou não, né? O Mabon, tá? Mabon, gente, é a segunda colheita, tá? Então a gente estava na época lá do Lamas, a primeira colheita, e a colheita vai se estendendo até o Mabon, segunda colheita. Então são praticamente uns 2 meses de colheita aí, tá? Uns 2, no máximo 3 meses, né? Mais ou menos essa época aí, ó, de fevereiro até final de março para abril, é a época que estão colhendo, tá? Então, assim, esse Mabon é 21 de setembro, lá no hemisfério norte. E 21 de março, aqui no hemisfério sul. Ok? Oi, Sol. Sol também fez a bonequinha dela de lamas. Então, gente, o Mabon é o equinócio de outono, tá? Vamos falar mais claramente. Mabon é o equinócio de outono, que é no dia 21 de março, ou 22 de março, ou 23, vai de acordo com também o cálculo astrológico do Sol, né? O calendário nosso é falho, né? Por isso que tem um ano bissexto, então altera um pouquinho. Mais ou menos. Igual eu falei, é só você colocar lá a data e ver na internet que eles vão falar certinho o momento, tá? Então, esse equinócio de outono, para os celtas, era Angus, o deus do amor, tá? Que eles celebravam. Celebra-se que a abundância das frutas, dos grãos, tá? Então, eles fazem uma reunião para jantar e comemorar as conquistas do ano, certo? Olha só, no Lamas, a colheita era tipo bolo, pão, cereal. Aqui já é fruta, tá? Já é grão, já é coisa diferente, tá? Então são colheitas diferentes, mas tudo é colheita. Então tem um símbolo, né? Que nem eu falei do bonequinho Lamas, tem um símbolo no Mabon, nesse equinócio de outono, que é a cornucópia, certo? A cornucópia, vamos falar dela já, ela simboliza o útero da deusa, tá? O chifre, cornucópia, gente, é como se fosse um chifre, assim, um chifre, um corno mesmo, tá? E esse chifre significa um símbolo fálico, tá? Externamente. E dentro significa o útero da deusa, que dali que sai a abundância, tá? Dali sai as frutas, sai moedas de dinheiro, não importa, tá? Cada um... Fruta, chocolate, ali sai os alimentos, a abundância, as raízes, isso sai dali, a comida sai dali. Então, na mitologia grega, a gente chegou a comentar aqui já numa live anterior, que na mitologia grega tinha o símbolo da cornucópia, tá? Aliás, nós temos uma gigante, assim. Mas, o símbolo da cornucópia, que era uma cabra malteia, que ela quem cuidou de Zeus, o rei dos deuses, né? Cuidou dele. E ele, quando era pequenininho, brincando, sem querer, cortou, acho que com o raio dele, não sei, cortou o chifre da cabra. E aí a cabra, né, meio assim, falou, não, esse chifre pode ficar e ele vai ser abençoado, porque dentro dele vai sair toda a abundância que o mundo precisa. Então, eternamente, daquele chifre, daquela cornucópia, saíam frutas, raízes, tudo que possa alimentar a abundância e a prosperidade para o mundo ou para quem portar uma cornucópia, certo? Você anotou, ação de graças. Esse também é o dia de ação de graças. Não, mais ou menos.
Estados Unidos a gente vê muito filme, né, de ação de graça para eles lá, coisa séria, eles levam a sério. Peraí, mais ou menos. Eu anotei ação de graças porque É. tem tudo a ver com o que eles acreditam. Uhum. Mas assim, a ação de graças veio acho que da Inglaterra, entendeu? Não, veio do povo da Inglaterra que aí eles faziam uma reunião e tal, mas com o mesmo sentido da segunda colheita do outono. O mesmo sentido, tá? E também era mais ou menos na época seria na época do outono. Lá no caso deles é setembro, entre novembro, alguma coisa assim, se eu não me engano. Não sei muito Porque bem. o próprio nome Ação de Graças é agradecer, né, a colheita, Isso. agradecer o que A colheita. teve de bom no Então, assim, recente, né? e assim, lá eles fazem jantar, Isso, família, isso. cada um leva uma coisa, É né? bem- Então, bem assim, por aí. é bem colheita mesmo. Então, eu coloquei até ação de graças porque não tenho certeza se representa realmente, mas a essência é igualzinho, tá? Então, se a gente não tem ação de graças aqui, nós temos o outono, que é a mesma coisa, tá? Então é a abundância de tudo, de toda essa colheita, que é a segunda colheita. Também é maravilhoso esse ritual, gente. É fartura, é um banquete muito bom. Eu acho que de todos os rituais, tirando o Ostar, que é chocolate pra tudo quanto é lado, esse Mabel é muita fartura, muito bom. Então, assim, gente, todos os povos comemoravam o casamento, as colheitas, o Natal, a Páscoa, o Dia dos Mortos, as estações. Todos os antigos já cultuavam isso desde antes de existir religião, dogma, qualquer coisa desse tipo que nós conhecemos hoje. Já existia, porque a natureza está aqui desde o princípio. Então, essas comemorações estão aqui desde o princípio, tá? E são comemorações pagãs? Sim, mas o que é pagão? É o homem do campo, é a mulher do campo que comemora a sua festa agrícola, que leva o seu bolo para partilhar na sua colheita, que comemora o seu casamento com a natureza. Isso é ser pagão, é o homem do campo, mulher do campo. Nada mais além disso, tá? Então as pessoas às vezes têm muito não, é isso. E sempre foi isso, não tem não tem o que ir contra ou o que falar. Então, assim, vocês entenderam o paralelo aí do paganismo e do cristianismo. É a mesma coisa, tá? Tirando o hemisfério norte e sul, vamos botar geral. É a mesma coisa, tá? Só que um deu um nome e outro, às vezes, até o mesmo nome. Tipo a Santa Brígida. É o dia Festival da Brígida, eles deram Santa, só botaram Santa Brígida. É a mesma coisa, tá, gente? Então espero que vocês tenham compreendido aí. É interessante esse ecumenismo que existe na espiritualidade, né? Por isso que a gente fala que a espiritualidade une as pessoas. A religião separa, né? E Sim. tem religião que briga, fala que ela é a única certa, a outra não e tal. Olhando por aqui pelas essas festividades, qual religião que é certa? Todas e nenhuma. Porque assim, todos fazem essas festas, seja lá no hinduísmo, seja o Oriente, o Ocidente, qualquer, chega lá, pode ser no hinduísmo, no Asatru, no catolicismo, todos eles fazem a mesma festa, só muda o nome, certo? A essência é a mesma, então todos nós estamos certos. Estamos errados em não questionar o porquê das coisas. Isso é errado. A gente tem que questionar para saber exatamente de onde vem a nossa origem, nossos antepassados. Procurar saber. Qual a sua origem, entendeu? Qual a origem da colheita? Sabe, a gente tem que ver. E é uma coisa tão simples, tá aí, na dúvida, tá? Olha para a natureza. A natureza vai te dizer. Às vezes na cidade grande você não tem tanto essa facilidade. Mas olha para a natureza, que aí você vai ter certeza absoluta do que é, de como veio. Qual que é o momento, né? Qual é o momento, e né? qual o seu momento também, porque o inverno é nossa hibernação, tá? Quem que fica saindo de biquíni na praia no inverno? Tem que ser muito doido. Tem hora para tudo, né, gente? Tem hora pra gente cuidar do nosso corpo físico, tem hora pra gente namorar, tem hora para trabalhar, e tem hora para se dedicar, tem né, à hora espiritualidade. pra família, tem hora para tudo. Então, a natureza tem esse ciclo para tudo. Então, a gente também, nós somos parte da natureza. Porque eu vou contra a natureza, sendo que
É uma lei universal da Terra. É assim, gente. E é lindo, e é maravilhoso, e é eterno. Porque a planta tá lá, tem toda, seca, volta, continua o seu ciclo. Então, esses são os festejos. Essa é a verdadeira roda do ano. Eu espero que eu ter conseguido passar aqui e explicar um pouquinho, né? Porque os vários falam que eu sou pisciana, né? Meio lá, mas, mas eu espero ter conseguido explicar aqui para vocês essa Cada tal um tem seu história jeito. cada um tem seu jeito, das celebrações esotéricas, né? Que na verdade são celebrações de tudo, não só né? E, e é uma coisa muito linda que a natureza tem e tá aí com a gente o ano inteiro. É isso aí. Nós celebramos essas 8 rituais aqui em São Tomé. Se você que está assistindo aí se interessou, quiser participar, A Sol, fisicamente, vem aqui pessoalmente. a Sol e a Programa Carla antes, combina antes, vai ser um prazer, tá? Porque são abertos, é bem legal. Gente, muito obrigado, tá? Amanhã, então, olha, o tema é política na nova era. Vamos falar um pouco de política. Como é que vai ser a política na era de Aquário? Será que vai ser do jeito que da tá nova aí? era, não é essa Não. política que tá aí, não, esse rolo todo, não. É Não. uma nova política. Falou, gente. Até amanhã. Obrigadão. Tudo de bom. Viu? Amanhã, Boa noite. tipo, Tchau, tchau. 17 horas, aqui na mesma linha do tempo. Beijo pra vocês. Já falei demais.